start with the prayer? Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru is the creative aspect of the divinity. O Guru é a criação, o aspecto da criação de Deus. He is the sustaining aspect of the divinity. Ele é quem sustenta a divindade. He is the dissolving aspect of the divinity. E ele é quem dissolve o aspecto da divindade. Guru indeed is the supreme divinity. I bow to that Guru. O Guru, ele é o ser supremo da divindade e eu me curvo a ele. Boa noite. Boa noite. So we'll continue our topic from last time of grief and sorrow. We were discussing about the grief and sorrow. Semana passada, quarta-feira, segunda-feira, a gente discutiu sobre o tópico que é pesar, luto, e a gente vai continuar com esse tópico hoje. And we discussed a few things last time, that the cause of grief. There are, if you look at, we can take another way to analyze it, and we can say all the grief arises from hurt, that I am hurt. There is a feeling that I am hurt. A gente discutiu que o luto, ele vem de um sentimento que vem diferente para todos nós, em diferentes níveis de maturidade que cada um tem. Mas a grande maioria do luto vem porque a gente se machucou, que nós estamos com dor. Alguma coisa machucou a gente. So whenever somebody does something which is not as per my expectation, it's lower than my expectation or against my expectation, I feel hurt. And that is a cause of sorrow. Qualquer expectativa que eu tenha de alguém, e essa expectativa, se ela não for sanada, eu vou ter uma dor perante essa expectativa que não foi sanada. So is it not so that whenever somebody does something which is not in line with my expectations, I feel hurt? Se alguém faz alguma coisa para mim que não atingiu as minhas expectativas, eu me sinto com dor, doído, alguma coisa me frustrou. I can also feel hurt if things don't happen as per my expectation. Let's say somebody dies, it's nobody's fault in particular, but that can cause me the hurt. Eu também posso sentir dor se alguém morre e não era aquilo que eu estava esperando. Então também aquilo me causa muita dor. So most of the times when we think of the grief or sorrow, we think in terms of the hurt, that I am hurt. Quando a gente pensa em dor, em luto, a gente pensa aquilo que me dói, aquilo que está me causando dor. So feeling of grief and sorrow is basically the feeling that I am hurt, whatever the reason may be, but this feeling that I am hurt. Essa dor, ela pode ter diferentes causas, mas é uma dor. And generally we try to correct the situation in a manner that will be more in line with my expectation to overcome that grief or sorrow. A gente sempre tenta, de alguma forma, tentar entender essa dor para a gente chegar naquela expectativa por que não chegou na minha expectativa? O que me gerou aquela dor? Por que eu não estava esperando aquilo, né? But there is another significant reason for grief or sorrow. Can somebody tell? Besides feeling hurt, that this feeling I'm hurt, besides this feeling, there is another major cause of sorrow which we experience in our lives. Existe uma outra dor que não é só essa dor que vem. Existe um luto que não vem só da dor. Existe um luto que vem de um outro lugar. Ele está perguntando se alguém arrisca dizer. So can somebody tell what is that cause of sorrow besides the feeling that I'm hurt?
Alguém sabe dizer qual é essa outra causa do luto que não é a dor? Ela ri. She's gonna try. Yes, Blame. blame. Blame like Responsibility. self-blame. Self-blame, like Okay. responsibility or Yes. something. It's my fault. Yes, my. Okay. Anyone else? Mais alguém? So she said it quite right. It's that feeling of guilt that when I don't do something right, that feeling of guilt is there, and that is a cause of sorrow. Ela falou exatamente o que eu estava pensando. É o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa pode trazer um luto muito grande. And sometimes that feeling of guilt can be so much sorrowful that it's far more than the feeling of hurt. E às vezes esse sentimento de culpa ele pode ser muito pior, de fato, do que um sentimento de dor. So if you remember last time when we were discussing about suicide, that why is it more painful? The suicide is more painful than a normal death, even though in both cases there is a loss of the person. Na última segunda-feira a gente falou sobre suicídio. Teve uma pergunta da internet que era sobre suicídio. Em ambos os casos, quando a gente perde alguém, ou pela morte ou pelo suicídio, é uma perda de uma pessoa. Mas o suicídio é muito pior. Alguém sabe dizer por quê? And the reason for that is that it is associated with the feeling of guilt also. In addition to the loss of the person, it is associated with that feeling of guilt also. Very strong feeling of guilt. Que quando existe a morte por suicídio, existe uma culpa envolvida muito grande. É como se aquela pessoa tivesse ido e a culpa fosse de alguém. E aí essa culpa fica. Então é mais do que apenas uma dor pela perda, mas é uma dor também pela culpa. So if we can take care of these two aspects in our life, guilt and hurt, then we can be actually free from sorrow. If we take care of these two aspects in our life, the guilt and hurt, then we can be free from sorrow forever. Se nós conseguirmos cuidar desses dois aspectos na nossa vida, que é dor e culpa, a gente pode viver uma vida sem luto, sem dor, sem esse sentimento de grief. So first let us consider the guilt part. Vamos considerar a parte da culpa. So guilt is always arising because of my own actions. A culpa, ela sempre surge por conta das minhas próprias ações. Or lack of actions. I did not do the right. So either I did not do the right thing or I avoided doing the right thing. Ou eu acredito que eu não fiz a coisa certa, ou alguém acredita que eu não fiz a coisa certa. In English, there is an expression of commission or omission or commission. Like either I omit to do the right thing or not to do the right thing, or I commit to something which is not right. Tem uma... I'm going to try to translate this expression. No, you can just translate the whole sentence. Tem uma expressão em inglês que fala commit or omit, que é ou você é omisso, ou você, or you omit, or you commit. You do something which is not right, or you avoid doing something which is right. You ignore doing right thing. Você ignora o certo, né? Ou você omite o que é certo, ou você comete o que é errado. Não sei, ficou meio confuso. Vou tentar novamente. Okay, I think I confused them more than I explained in this part. But let's continue and then. So think of an example. Okay, vamos tentar exemplo. Whereby I know that I should do this thing, but because of my lethargy or because of my fear, I avoid doing that particular thing. Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não faço aquela coisa que eu sei que eu tenho que fazer por um sentimento de
Letargia, né, de preguiça. Não sei se preguiça é a melhor palavra, mas alguma coisa te impede de fazer aquilo. Então você sabe que tem que fazer, mas não faz. One good example is that daily exercise. We all know that it is the right thing to do. Many of us avoid it. Ele deu um outro exemplo, que talvez fique até um pouco mais claro, mas exercício físico diário que todos nós sabemos que nós temos que fazer e mesmo assim não fazemos. So that is omission. That is Esse- not doing the right thing. Essa é a omissão. Você sabe o que é o certo, mas você não faz o que você sabe que é o certo. Você se omite. Second example would be of commission. If somebody sees something which is very tasty, even though it may not be very healthy, one eats more and more of it, like sweets, like chocolates. O exemplo do commit, né? Você sabe que aquilo é errado, mas você faz mesmo assim. Aí ele deu o exemplo de doce. Você não come um, você come dois, você vai comendo, comendo menos, mesmo sabendo que aquilo não é correto. Então é diferente de omissão. Você está cometendo, é o commit. Você sabe que é errado e mesmo assim você pratica. So I do something which should not be done, or I avoid doing something which should be done. É isso. Essa parte que eu me confundo. Ou você ou você se omite daquilo que você sabe que tem que fazer, ou você comete aquilo que você sabe que não deve cometer. Acho que agora ficou bom. I think I got it right, the idea. Tem uma coisa séria. I didn't omit. So Omit. both of these cause guilt. Omission and commission, both of these are the causes of guilt. Essas duas, a omissão e quando você comete, como se fosse uma atuação, né, do que é errado, são as duas causas da culpa. So, as far as guilt is concerned, if we do the right thing, then we can avoid the guilt. If we do whatever is the right thing to be done at that point of time, then guilt can be avoided from life. A gente consegue evitar a culpa se a gente fizer a coisa certa na hora certa. A gente evita a culpa dessa forma, fazendo o que é certo. Now you will say it's easier said than done, but then if that is the right thing to do, we have to do it no matter how much mind resists it. Você pode falar que é fácil falar, tem que fazer o que é certo. É fácil falar, é muito mais difícil agir do que você falar. Mas não independe, tem que independer se é fácil, se é difícil. Você tem que fazer o certo. Because if we avoid doing the right thing or do something wrong, we cannot avoid the fruits of that action. That is not possible. We will have unfavorable situations coming to us. On the top of it, we will have the feeling of guilt also. Can you rephrase it or just say it again? So if we don't do the right thing, or if we do something which is wrong, we cannot avoid the unfavorable situations which will arise because of that. And not only that, we will also have guilt on top of those unfavorable situations. Ele tá falando que é por isso que é importante nós fazermos sempre aquilo que o que a gente acredita que seja certo, por mais difícil que seja. A gente não pode ter esse sentimento de culpa, mas sabendo que se a gente fez o que era certo, a gente não vai ter esse sentimento de culpa. É agir corretamente. And this, most of the time, when we want to do what is the right thing, the question arises, how to know what is the right thing to do? E quando a gente pensa em fazer a coisa certa, muitas vezes vem aquele questionamento na nossa cabeça: isso que eu considero que é certo, é de fato o certo? Do you face this question or not in your life? Você se depara com essa pergunta às vezes na sua cabeça: o que eu estou achando que é correto, é de fato correto? So I like this situation, I don't know what is the right thing to do. Existem situações que eu não sei qual é a situação correta, o que é o correto para eu fazer. That's a very common feeling among all of us.
that we are faced in the situation where I don't know what is the right thing to do. Muitas vezes é uma situação que acontece muito com a gente, que a gente se depara com situações difíceis da nossa vida e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que é o certo a fazer. So how to know what is the right thing to do? Como saber o que é a coisa certa a fazer? I want to ask all of you this as a question. What is your thought on this? That how to know what is the right thing to do? Alguém quer responder? Como saber qual é a coisa certa a fazer? Orando. Pray. Pray. Okay. Meditate. Meditate. Okay. Anyone else? Mais alguém? Talvez a sensação depois de fazer, você sente que Deus te deu uma espécie de alívio. Assim, acho que tem vezes que a gente faz uma coisa, parece que deu um desconforto. She's saying that you know when the right thing to do is when after you've done it, you have the relief sensation, the feeling that was not something that stayed heavy if you do something that you're not certain if it's right or not. Okay. Okay. Maybe thinking on the consequences about your choice for you and for others you love. Okay. Ele falou também é importante pensarmos nas consequências, né? Então, é certo ou errado? Vamos pensar nas consequências daquele ato. Também faz sentido. Ele respondeu, ok. A intenção da ação, se tu tá na intenção de fazer o bem, às vezes, mais que tu faça algo que não saia, a tua intenção é boa. The feeling, the intuition that you have the right thing inside of you. The Okay. intention. Okay. Okay. So these are good answers. Foram todas ótimas respostas. The thing is this, we human beings are born with this faculty to know what is the right thing to do. Os seres humanos, eles nasceram com essa faculdade de discernimento e escolha, da livre escolha, de saber o que é o certo. So we are born with this faculty, like we have this knowledge, what is the right thing to do. A gente nasceu com isso, a gente tem o conhecimento do que é o certo, está dentro da gente. Do you agree with this or not? Você acredita nisso? Você concorda com isso? Yes, that we human beings are born with this ability. Vocês acreditam que os seres humanos nasceram com essa habilidade? Isso é difícil. He thinks it's difficult. It's difficult. Yeah. Nós cuidamos de crianças vítimas de abandono maus tratos, de 0 a 18, depois de 18 a 21. Essas crianças, elas têm dentro delas umas coisas formadas que são muito difíceis From 0 to de você mexer com isso. Não é tão simples você falar, não, elas sabem. Elas, muitas vezes, pode ser até que elas tenham dentro dela guardado um tantinho que sabem, mas elas têm, talvez, a dor, a consequência do que a vida lhes trouxe, de machucar quem está do lado deles. And these children, for instance, they don't know. He's not sure if these children, they know what's the right thing to do because of all the facts that life produced in their life. So what he is saying basically, he's not sure if we are born with this ability. Ele está dizendo que você não tem certeza se o ser humano, se todos os seres humanos são de fato nascidos com essa habilidade, certo? Depending upon the training one receives Dependendo da situação home que from o the ser humano se parents. encontra. Exato. Eu acho que o nascimento pode até ter sido assim, mas a vida me esforçou a uma situação diferente, uma situação completamente diferente. He's saying that he believes that maybe in the moment of they're born, it's okay. Mhm. Você pega uma Because criança que of foi what estuprada, the person experienced during their life, for example, a child that has been raped, he's not sure.
anymore. So he's saying basically, depending upon our life experiences, like somebody is abused in the childhood, may not have this sense of what is the right thing to do. Então, ele está confirmando. Você está dizendo que por conta de abusos e do que como essa pessoa levou a vida, talvez ela não tenha tanta certeza do que é o certo a se fazer, correto? So let us see if we are born with this faculty, this ability or not, or what happens if we go through some negative experiences, what happens to this ability? Ele tá falando que é exatamente isso. Será que nós nascemos com essa habilidade? Ou se o que acontece durante a nossa vida, de fato, atrapalha essa habilidade que a gente nasceu com ela? So I'll ask you one question. What is the right thing to do? To tell the truth or to tell lies? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é o correto a se fazer? Falar a verdade ou falar mentiras? They are saying everybody to tell the Everybody. truth. Everybody is of the same answer, to tell the truth. The right thing to do is... Ele está perguntando, a coisa correta é falar a verdade? Now this knowledge, where did it come from? That to tell the truth is the right thing. Da onde veio esse conhecimento que falar a verdade é a coisa correta? Depende. You all- A verdade pode ser dita de diversas maneiras. He's saying Eu that posso the truth dizer para can você, be, você é um the truth can be mentiroso, como eu said posso dizer para você, você in different faltou ways. a verdade. I can say you are a liar or you didn't say the truth. So He's saying that there is different aspects. that we will discuss with different aspects. But my question is this: A gente vai discutir essas diferentes perspectivas. we all have this knowledge that to speak the truth is the right thing. Where does this knowledge come from? Where did this knowledge come from? Da onde vem esse conhecimento? Todos nós sabemos que o certo é falar a verdade, mas da onde vem esse conhecimento? Da onde todo mundo veio com esse Eu conhecimento? acho que a gente já nasce sabendo que é verdade, porque em nenhuma comunidade, por exemplo, no mundo você é correto falar a mentira, né? Então, em qualquer comunidade, se fizer essa pergunta, todos vão falar que está errado. She believes that we were born with this truth, because all communities knows it's something that we are born with it. Okay, she is saying basically she feels that we are born with this knowledge. Ela está dizendo basicamente isso, que nós nascemos com esse conhecimento. How about others? Anybody else? As crianças têm uma tendência de sempre falar a verdade, a gente acaba tendo que ensinar elas a não falar tanto a verdade. He's saying something really interesting, that our children, they always say the truth. Sometimes we have to tell the children not to say the truth. So probably we're going to losing it throughout our life. So he's saying that children by nature are truthful. Ele One tá of the dizendo- examples of that, this knowledge, this knowledge that speaking the truth is the right thing is actually by birth, because children by nature are truthful, small children. Ele está dizendo exatamente isso. As crianças pequenas, elas já nascem com isso. Elas têm dentro dela que elas vão falar com o que elas nasceram, que é o que elas consideram que é verdade para elas. Vem de nascimento. But depending upon the exposure, the training to the child learns to tell lies. E aí, dependendo da exposição que essa criança estiver tendo na vida, ela pode ir aprendendo também a contar mentiras. So one thing you see, this knowledge of what is the right thing to do, we are born with that knowledge. That means otherwise different human beings in different parts of the world will have different answer to this question. E basicamente ele falou que a gente nasce com esse conhecimento. When you said the French, different. Okay. Say it again now. Different communities, different people in different parts of the world will have different answers to this question. Foi exatamente o que ela falou. São diferentes comunidades. E se você pergunta diferentes comunidades nas diferentes partes do mundo,
todo mundo tem esse conhecimento geral, né? Que o correto é dizer a verdade. But that's not what we find. We are pretty sure that anybody whom we ask what is the right thing to do, they will say the same thing. A gente acredita que quando a gente vai conviver com as pessoas e a gente espera a verdade da outra pessoa também, né? A gente espera que a outra pessoa também tenha esse mesmo conhecimento que a gente. Now, what happens? Despite my training, even if I'm gone through life experiences which are negative, or even if I'm gone through the training which are negative to tell me that tell a lie, I still know in my heart that what is the right thing to do is to speak the truth. Mesmo que eu participe de algum treinamento, que nesse treinamento me fale para eu falar mentira, dentro dele, mesmo que eu passe anos fazendo esse treinamento, mas a gente não esquece o que é verdade. Você vai fazer, mas você vai saber que você está faltando com a verdade. Is it not so? Vocês não acham? So, this knowledge does not go away ever. This knowledge? This knowledge that what is the right thing to do, it doesn't go away. It doesn't get destroyed. Ele está falando que esse conhecimento, então, que a gente tem, ele não vai embora, ele fica com a gente. Ele fica com a gente mesmo, even though we are passing through different things during, mesmo que a gente esteja passando por coisas diferentes na nossa vida, o sentimento de saber o que é certo e saber o que é errado fica com nós, conosco. Even a person who is in the secret service or very much given to lying or cheating or deceiving, they also know what is the right thing to do. Mesmo uma pessoa que mente muito, que falta muito com a verdade e trai, essa pessoa se acredita que ela continua sabendo o que é certo e o que é errado. You let me know the time, Baba, like around O tempo. 8:10, 8:10, 8:15, you let me know. Faltam Quando tiver faltando 15, você avisa ele. isso. Yeah, 15, he's going to tell me. Oh, yeah. So 8:10, 8:15, you let me know. Ok. So, considering this aspect, this knowledge is born with us and it doesn't go away with the life experiences or even the training otherwise. The proof of that is that in my heart, what do I like somebody to tell me? To speak the truth or to tell the lie? A gente acabou de falar que essa pessoa, ela nasceu com esse dom de falar a verdade. E ela está vivendo a vida com esse dom, e mesmo se ela é treinada a contar mentira, ela vai continuar sabendo que é verdade. The last part. So, in my heart, I know that if I am at the receiving end, that means somebody is telling me something that I always want the truth. Então, no meu coração, quando eu estou conversando com alguém, da mesma forma que eu sei o que é verdade, eu também quero que aquela pessoa conte a verdade para mim. Então, é um sentimento mútuo, Is it not so? não é verdade? So when I ask this question, what is the right thing to do? Sometimes people say to tell the truth and sometimes they say it depends. Então, por que às vezes eu pergunto qual que é a coisa certa a fazer? E às vezes as pessoas falam, a coisa certa é falar a verdade. Mas por que às vezes a gente fala que depende? But when I ask them, what would you like to hear, truth or false? In any situation, they always say truth. They never say it depends. Mas se a gente pergunta para outra pessoa o que você gostaria de saber da pessoa que está na sua frente, a gente sempre responde a verdade. A gente nunca responde depende. Mas nós vamos longe. He really thinks something different. So he said, "Oh, we are going to have a very good conversation." Sure. Porque a verdade, eu acho que nós nascemos com a verdade, só que existe a modificação. Então, hoje, por nós adultos, cada um tem a sua verdade. He's saying Daquilo, that when we were dentro born, também we de are uma born certa in a conveniência way, de vida. but when we are adults, each adult has your own truth. So he still believes that the life sometimes deviates the truth from each human being. So he is basically saying that there are variations in the truth and different people may choose different variations. Is that right? Você está dizendo, então, que existem variações da verdade e as pessoas, às vezes, podem ter diferentes versões da verdade.
Sim, durante a vida, sim. Eu acho que Yes, sim. during- Eu acho que nós nascemos com uma verdade, mas essa verdade nos é transformada no decorrer da vida. Yeah, it's what he's saying is we have one truth when we are born, but this truth may varies throughout our lives. Porque tem gente que fala tanta mentira que, no fundo, vira uma verdade para ele. Because there are some people that tell so many lies that maybe in deep down of this person's heart, he start believing it's the truth. So he's saying basically that sometimes person tells so many lies that they start believing that that is the right thing to do, or they might start believing that that lie itself is the correct thing. The lie itself is the truth. Então você está dizendo que às vezes as pessoas falam tanta mentira que acaba acreditando que aquela mentira é verdade? Sim. So the answer to that question is what you would like to hear as truth. That is your truth. Mas a pergunta é, o que que você gostaria de ouvir de qualquer pessoa? A verdade. The truth. Yes. That is the truth. There is no variation in that. Essa é a verdade. Não tem nenhuma variação disso que você gostaria de ouvir. Because I know that I like the truth, this knowledge is given to me. Otherwise, I could have not known that I like the truth. Always. Não Esse, só ouvir, mas viver. o conhecimento é dado por nós, e por mais que ele vá variando durante, você continua querendo saber a sua verdade, que o outro fale a verdade, que é a verdade para ele. Perguntar em português, porque, por exemplo, quando a gente fala em diferentes culturas, quando as pessoas já nascem numa cultura em que a mulher é normal você maltratar a mulher, ou você subjugar outros povos, e as crianças acham normal já ir à guerra tão pequenas, a minha dúvida é se a história de um povo ela não interfere na maneira como aquela criança já nasce vendo o mundo. Então, She's se saying você about perguntar, different cultures. No, she's saying about different cultures. There are some cultures, for instance, that the women, they are seen in a different way. They're treated in a different way. And the children, they are born and educated in this way. What is the reason for it? Is it normal to be like that or not? For this child, it's an important thing to do. It's different from each other. Because of different cultures, talvez uma outra cultura seja uma coisa errada. Então, assim, o quanto que o meio em que uma pessoa nasce já intrauterino, não sei, você modifica os padrões daquilo que horroriza um lugar e para outro lugar aquilo é tão normal. Então, nesse sentido, eu acho que a verdade, ela não é única. Talvez existam realmente diferentes verdades, mas para aquele povo aquilo é uma verdade, não necessariamente é para uma outra cultura. And she's saying that the environment where the person is born is really sometimes defining different groups. Because for one people, some cultures so normal, some things, and that's their truth. And for others, is something sweet, and for others, something so harsh. So what she is saying that depending upon the different cultures, the way that people are trained, they may have the different understanding of what is the truth. Ela está dizendo que, dependente do local que essa pessoa nasce e do meio que ela vive, podem ter divergências entre verdades. É isso? É isso. Yes. Here, the idea is we are talking about my own action, not others' action. My own action, that is what is causing the guilt. Ele está falando que, nesse momento, a gente está falando das nossas próprias ações que nos acometem com culpa. Então, So é a nossa verdade em relação àquela culpa. So for me, the truth is what I would like to hear in my heart from the others. That is my truth. A minha verdade é aquilo que eu gostaria de ouvir dos outros. Essa é a minha verdade. Okay. So what happens now? Even though we all know that truth is the right thing to tell, or it is the right thing to say the truth, many of us, or most of us, I would say, many a times have not followed that particular
principle. Aí o que acontece agora? Se a gente sabe que o correto é dizer a verdade, a gente sabe que muitas vezes nas nossas vidas nós não falamos a verdade, Is it not so? não é verdade? So what happens? What is the reason behind it? What happens? Why do, despite knowing that it is the right thing to speak the truth, I choose not to? What happens? E o que que acontece com a gente? Porque se a gente sabe que é verdade naquele momento da nossa vida, por que que a gente não escolhe a verdade? Por que que a gente opta por mentir? Às vezes a verdade pode machucar a outra pessoa. Sometimes the truth can hurt the other person. Sometimes the truth can hurt the other person. Okay. Sim, às vezes a verdade pode machucar a outra pessoa. Okay. So one of the reason is that I don't speak the truth because the truth can hurt the other person. Okay. What else? What else are the reasons that I choose not to speak the truth? Ele aceitou sua resposta. So tell from your own life. There's not look, all of us are in the same boat. It's not that somebody is higher or somebody is lower. Just if we understand the mechanism behind it, it will help us. Ele não tá, ele quer que a gente divida. A gente aqui tá tudo no mesmo barco, né? Porque você contou agora que, né, olha, eu normalmente costumo mentir nessa situação. Como o Márcio falou, a situação que eu acho que é ok mentir, eu escolho a mentira para não machucar uma outra pessoa. Que outras situações vocês já viveram? Divide aqui com a gente, sem se sentir, ninguém vai julgar. Por conveniência, por interesse pessoal. Convenience, Convenience. personal interest, So Talvez preservar a própria vida. preserve their own life. preserve my own life, my own interest, Consequências. my convenience. A imagem, às vezes por causa da imagem. Because our image. Because of my own image, I feel that image will take a hit. I have my own self-image. Se eu tenho minha própria imagem, e se eu não mentir naquele momento, aquilo vai abalar a minha. And if I speak the truth, that image will take a hit, and that I don't like. Essa situação, de fato, às vezes a pessoa conta mentira, né? Vai machucar a minha. Any other reasons? Mais alguma razão? Pela vaidade, pelo ego. Ego, Ego, vanity. vanity. Okay. Ego and vanity. Okay. Anyone else? Mais alguém? Why do we choose to tell lies despite knowing that it is the right thing to speak the truth? Por que que a gente mente, mesmo sabendo que o correto é dizer a verdade? As pessoas faltam coragem. Sometimes we lack courage. We lack courage. Fair enough. So these are essentially the reasons. Most of the time I choose to not tell the truth is basically because it's inconvenient. It can lead to some loss. That loss could be tangible, like say money, or that loss could be intangible, that like my self-image. But you will find most of the time there is a reason for telling the lie. There is no reason for telling the truth. Truth is nature. Ele falou que às vezes a gente tem várias razões que a gente fala mentiras, né? A maioria delas é a inconveniência. A verdade se torna inconveniente. Mas a gente tem que pensar que a verdade tem que ser sempre conveniente. So what happens? Suppose whatever the reason may be, I choose not to speak the truth. What happens in that case? Se eu escolho não falar a verdade, o que acontece nesse caso? After telling a lie? Yeah. If you tell a lie, what happens in that case? O que acontece depois que você conta essa mentira? A culpa. Guilt. Guilt. We cannot avoid the guilt. A gente não pode evitar a culpa. First of all, there could also be wrong situations coming to me. But on the other hand, I cannot avoid the guilt. Até posso resolver algumas situações com aquela mentira, mas eu não consigo evitar a culpa. And if you ever analyze in your lives, all of us, including me, Se a gente, whenever we choose to tell lie, se a gente para analisar a nossa vida, inclusive eu, sempre que a gente opta por dizer uma mentira,
whatever gains I may get out of it are not worth for the loss I have. And even if I take a single loss, that having the guilt feel. Nenhuma mentira que a gente conta vale a pena esse sentimento que nos é criado de culpa. Independente se ele é um sentimento tangível ou intangível, mas não vale a pena. O sentimento de culpa ele é muito grande, ele consome. Now, I want to tell you one thing here regarding this particular virtue of telling the truth. It is not an absolute value. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês agora em relação a não dizer a verdade. Repeat the last part. It is not an absolute value. It's not Absolute, understand? Like, absolute, yes. yeah, it's not an absolute Value. value, like the principle. As a principle, it's not absolute. Ele falou que não tem Not like an absolute virtue. um valor absoluto. Eu ainda não entendi, mas o que ele quer dizer com isso? Mas vamos esperar. Valor absoluto, valor relativo. Pode ser que seja isso. Ok. Hmm? I said. Hmm. I tried. Okay. I'm waiting for you. Because the virtue is actually not to tell the lie. Virtue is not to speak the truth. Virtue is not to tell the lie. Virtue is not, that is the virtue, not to tell the lie. A virtude não é dizer. The virtue is not to tell the lie. A virtude não é dizer a mentira. It is not that I have to speak the truth. Não é que eu tenho que dizer a verdade. You understand? No. No, I translated, but I'm still waiting You- for you can- more You information. can help maybe. You understood, right? What I'm saying. Yeah, let's repeat the whole. But the principle or the virtue is not that one always has to speak the truth. It is that one should not tell the lie. Yeah. I mean, we say nothing. Você não precisa sempre dizer a verdade, mas O princípio, evitar dizer. É mentira. você não precisa sempre dizer. You don't have always to tell the truth, but you don't have to tell the lie. Yeah, you shouldn't tell the lie. Você não deve dizer mentira. Você pode omitir. Silence. But there is a question here, but it's okay to omit the truth, not to hurt a person. It's Yes. better to omit than lie. Yes. Sim, é melhor a omissão do que a mentira. Keep silent. Keep silent. Keep silence. Yes, keep silent. Acho que a gente. So even in the normal conversation, somebody comes and asks you what's your bank balance, you can say none of your business or you can keep silent. You don't have to tell what is your bank. Right? É aquele negócio. Alguém chega para você numa conversa, e pergunta alguma coisa, qual que é o valor do seu salário? Você não vai falar assim, olha, não é da sua conta. Você só não vai falar, né? Você vai omitir, você não vai mentir, Okay. mas ou você vai ficar quieto. But you don't have to tell the truth. Mas você não tem que dizer a verdade. You don't have. So this kind of situation we'll face multiple times in life. So remember, it's not that we always have to tell what somebody is asking, but we should avoid telling the lies. Não é que você sempre tem que dizer o que as pessoas estão te perguntando. Você não tem que sempre correr atrás dessa verdade porque uma pessoa te perguntou, mas você tem que evitar dizer mentiras. Second thing is that in some cases, very special cases, Em alguns casos bem especiais, one is telling a lie not for the sake of telling lie, but for the sake of attaining some other objective. às vezes as pessoas contam mentiras, não por contar uma mentira, mas a person tells a lie not because of the lie, but because of achieving some other thing, some higher purpose. mas é para pegar alguma coisa maior depois, é para alcançar alguma coisa maior depois, o objetivo maior. A very common example is a secret service agent, for example. Secret Service Agent, por exemplo, um serviço secreto, Right? né? Que quando você mente, mas por uma coisa maior. Eu That jamais- person is telling a lie to serve the country, Aquela pessoa está dizendo uma mentira para servir o próprio país, not for his personal gain.
não para o seu próprio ganho, não é uma mentira para ele ganhar algo. So that is something which has to be weighed, that wherever there may be a situation which can demand that for a higher purpose, you might want to. Às vezes, dependendo da situação, que aquilo é uma higher purpose, é uma situação, uma proposta mais elevada. Então, não tem o seu ganho. Então, nesse caso, a mentira é o case. But for most of us, Faz parte do trabalho. Entende? okay. But for most of us, in most of the situations, this doesn't apply. Mas a grande maioria das situações, isso não se aplica. And particularly as a spiritual seeker, it is even more important that we do not tell the lies. É muito importante na nossa vida a gente não contar mentiras. There's one more thing happens besides the guilt when I choose to tell lie. Existe mais uma coisa, fora a culpa, que acontece com a gente quando a gente diz mentiras. What is that? Você sabe dizer o quê? Acho que sustentar a mentira é difícil. To sustain your lie. To sustain your lie, okay? Fair enough. To sustain your lie, sometimes it is said that in order to sustain a lie, you have to tell multiple times a lie. Às vezes é muito difícil, porque para sustentar uma mentira, você tem que contar várias outras mentiras, né, no processo. True. But there is something which happens also when you tell a lie, besides the guilt. Guilt, of course, will follow you, but there is something else. Mas existe outra coisa que vai perseguir você fora a culpa. Worry about the consequences of these lies. The worry about the consequences of this lie. The worry about consequences. Ele está falando das preocupações do que aquela mentira pode ocasionar, né? Vai te perseguir. All those things are correct, but there's one thing which is very specific which happens is that I lose the strength, or my strength to tell the truth next time diminishes. Ele falou que tudo isso está correto, mas tem uma coisa que é você perde a força. You lose the strength To tell the truth next time. para você contar a verdade da próxima vez. Então, quando você conta uma mentira, você perde força para contar a verdade sobre aquele determinado assunto na próxima vez. Is it not so? Conscious? Is your conscious? No, it's that. See, sometimes when truth is inconvenient, Às it vezes, requires a certain strength to tell the truth. às vezes, quando a verdade é inconveniente, a gente precisa de força para contar aquela verdade. It requires a willpower, that strength to tell the truth, because it's inconvenient. É inconveniente você contar, às vezes, a verdade. Então, para você falar a verdade, a força que aquilo precisa é uma força muito grande. So when I tell the lie, this willpower or the strength reduces next time when I want to speak the truth. Então, quando você fala mentira, essa força você vai perdendo. Você vai perdendo a força de falar a verdade a cada vez. Então, cada vez que você mente, a força que você teve que ter para contar a verdade da última vez, aquela força de vencer o que era difícil, você conseguiu. Você mentiu, você perdeu um pouco da força e você vai perder. Not so. Não é verdade? You see this thing happening in all the aspects of life. Even like, as I told you, eating something which I shouldn't eat. Até isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. Até quando a gente come alguma coisa que a gente não deveria comer. Você tem uma pergunta ainda, né? Não, eu só queria dizer que o que eu havia entendido é como se estivesse anestesiando a mente, se habituando àquilo que era errado, mas não é tão errado, que tudo Que é a força. She's saying that she understood this strength. It's like that we are giving an anesthesia to our mind. We are going to accepting. Yes. Yes. So like somebody, say for example, is wanting to lose weight and want to follow a strict diet. But based upon say something is too tasty, decides, okay, what matters for one day, I'll just eat. É aquela pessoa que também está seguindo uma dieta. Ela está querendo perder peso. Mas aí, de repente, um dia ela vê um alimento que ela tem vontade de comer. O que é um dia?
eu vou comer. Então ela vai perdendo força. Aí já perdeu um dia, dois. But what happens? The willpower reduces for the next time also. Exatamente. A força de vontade dessa pessoa da próxima vez vai reduzir. Is it not so? Não é verdade? That's one of the reasons why the 98% of the dieting plan fails. At least in the US, that is the statistics. More than 98% of the dieting plans fail. Por isso que mais de 80% das dietas lá nos Estados Unidos falham. Ó, o número alto. Não é só lá, né? Não é só lá, it's not only there. Everywhere. Everywhere. Everywhere, not in the United States. So these are the consequences. So it's like a muscle. If I don't use the muscle properly, it will be weakened. É que nem o músculo, se a gente não usa aquele músculo de forma correta, o músculo vai enfraquecendo, ele vai atrofiando. But the good thing is that fortunately it never goes away completely. This knowledge, what is the right thing to do, is never destroyed completely. Mas tem uma coisa boa, que esse conhecimento que a gente nasce com ele, de dizer, de saber o que é verdade, ele nunca morre completamente. But more and more I do the things which are against this principle of doing the right thing, more and more I will face the confusion in my life because I have reduced the strength of that faculty. Só que cada vez que você vai fazendo as coisas erradas, você vai perdendo sua força. Então é aquilo, é a famosa bola de neve. Quanto mais você faz aquilo que é errado, você não tem mais força para voltar para aquilo que é considerado correto. So that is the reason why so much confusion in human life. Por isso que essa confusão, ela existe na vida humana. Despite the fact that we are born with this ability, there is so much confusion in human life. Mesmo nós nascendo com essa habilidade de saber o que é correto, tem muita confusão na nossa vida. Is there some kind of medication to avoid this process? If I lie one time, I'm weak than ever, and then I need some kind to go ahead and take strength again, like a meditation or other kind of medicine again. Ele perguntou se existe algum tipo de medicação, de meditação para se fazer, para evitar que você vá perdendo essa força, Essa bola de neve. essa bola não aumentar. It's a beautiful question, and indeed that is correct. That meditation, prayer, any kind of a spiritual practice, it helps us to increase that strength to do the right thing. Ele falou a primeira parte, meditation, a meditação ajuda. A medicação, não. Então, quanto mais para a gente retomar essa força, é a oração, é a meditação. Listening to the good things, reading the holy books, that helps achieving us this ability. Fazer a leitura dos livros sagrados, né? Tudo isso, praticar coisas saudáveis para fazer com que você volte a ter conexão com a sua força. But ultimately, doing the right thing, that is what matters. That you do the right thing, next time it will become easier for you to do the right thing. Então, o que mais importa, gente, é fazer a coisa certa, porque da próxima vez que você tiver que decidir a coisa certa, vai ser mais fácil para você. Eu acho que você não pode fazer para o outro aquilo que você não quer para você, né? Yeah, he's saying that you shouldn't Seria do to conflito. others what you shouldn't do to others, what Correct. people that don't is- want to do with you. That is the basic knowledge we are born with. É o nosso conhecimento que a gente nasce, né, com ele. Gente, faltam 7 minutos, já passou os 7 minutos. Okay. So 7 minutes to go. okay, so we will, considering that we discussed today on the guilt aspect and the way to how to be free from this guilt aspect of the sorrow. If chance permits, we'll discuss the hurt aspect, that how to be free from the hurt. E a gente hoje discutiu os aspectos para a gente se ver livre dessa culpa. The next one we are going to discuss from the heart. Hurt. When I'm feeling that I'm hurt, that Oh. feeling, É, that a is gente- the cause of sorrow. Guilt Yeah. and hurt, right? Eu entendi coração, mas era dor mesmo, né? Então a gente discutiu isso hoje, como se ver livre dessas dores que nos atormentam, dessa culpa, desse luto. But
They are connected. Like if I do the right thing, it helps me on both parts, guilt and hurt, both. Mas se eu fizer a coisa certa, vai me ajudar nos dois aspectos, tanto a culpa quanto a dor. Okay. So now we will do the practice of meditation, which will help us, as we discussed, increase our strength to do the right thing. Vamos praticar agora uma meditação que vai nos ajudar a fazer sempre a coisa certa. And then if any of you want to stand back and want to talk to me about this thing, I will be more than happy to talk to you. Se algum de vocês quiser falar com ele sobre algum assunto, ele vai estar muito feliz em poder ajudar. Okay, so now for the meditation. Please sit straight. Por favor, senta-se com a coluna reta. Just observe your breath. Apenas observe a sua respiração. As it is going in, coming out. Entrando e saindo. Breath is the most important gift of God to us. No breath, no life. A respiração é o presente mais valioso de Deus para nós. Sem respiração, sem vida. Love God in every breath. Ame a Deus a cada respiração. Slow, long, deep. Inhale. Respire longamente. Inspire. Hold. Segure. Very gently bow down in the front. Gentilmente se curve. Forehead towards the ground. Exhale. Testa no chão. Exale. Normal, conscious breathing. Respiração consciente. Our head is not just touching the ground, it is touching the feet of the Lord. Nossa testa não está tocando apenas o chão, está tocando os pés do Senhor. Slow, long, deep. Inhale. Inale longamente. Go to the top of your head. Hold. Segure no topo. Very gently sit up. Gentilmente se sente novamente.
Exhale. Exale. Normal, conscious breathing. Respiração normal e consciente. Now we will do pranayama or slow, long, deep breathing, both inhalations and exhalations. Vamos fazer um pranayama agora com inalações e exalações. When we inhale, perceive you are inhaling the love of God from all around into your heart. Quando você inalar, imagine que você está inalando todo o amor de Deus para dentro do seu coração. With your whole being full of love, when we exhale the peace all around. Quando a gente exalar, a gente vai exalar paz por todo o lugar. Slow, long, deep. Inhale, Inale, love. amor. Exhale, Exale, peace. paz. Inhale, amor. Exhale, 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 paz. Inhale, amor.
exale, paz. Inhale, exale, paz. Relax. Normal conscious breathing. Relaxe. Respiração normal e consciente. Just sit silently. Apenas se sente. Se sente em silêncio. You are sitting in the clouds of love and peace all around you. Você está sentado numa nuvem de amor e paz ao seu redor. Love and peace outside, love and peace within. Paz e amor para fora e paz e amor dentro de nós. Slowly bring your attention to the breath. Traga a sua atenção de volta à sua respiração. Bow down in your front. Se curve. Offer your deepest love and gratitude to God and Gurus for giving us this opportunity to meditate this evening. Ofereça todo o seu amor a Deus e ao nosso Guru, agradecendo por todo o suporte para a meditação desta noite. Offer your prayers for the well-being of the whole world. Ofereça suas orações para todos aqueles que se amam. After your prayers, please sit up. Depois das suas orações, por favor, se sente novamente.
I bow to you. Om. Amen. Me curva a todos. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much. Obrigado. Okay.